Em 1961, John Kennedy toma posse como presidente dos Estados Unidos. O recém-eleito presidente lidou com a frustrada invasão da Baía dos Porcos em Cuba, cujo objetivo era derrubar o governo de Fidel Castro. Essa operação não obteve êxito e terminou com a resistência triunfal de Fidel Castro. A partir de então, o governo cubano assumiu a aliança com os soviéticos. Em 1962, aviões estadunidenses sobrevoaram a ilha de Cuba e comprovaram a instalação de uma base de lançamento de mísseis em território cubano. Para tentar impedir a chegada dos mísseis, o governo dos Estados Unidos impôs bloqueio aéreo e naval a Cuba. Caso a União Soviética persistisse, uma guerra provavelmente eclodiria. Essa crise só foi superada quando a União Soviética desistiu da instalação da base e os Estados Unidos também se comprometeram a desistir da invasão de Cuba. No plano diplomático, o governo estadunidense endureceu a posição com relação a Berlim. O governo soviético exigiu o controle de Berlim Ocidental. Em resposta, em agosto de 1961, o Muro de Berlim foi construído, contando com 37 quilômetros. Durante uma década, Berlim recebeu dos Estados Unidos mais investimento e auxílios que toda a América Latina. Em Berlim, o contraste favorável ao capitalismo ficou evidente. A construção do muro tinha a intenção de deter a classe média especializada, que abandonava o país. Logo favoreceu a crise econômica e a falta dessa mão de obra na República Democrática Alemã. Em 1963, Kennedy foi assassinado. Um ano depois, o novo líder da União Soviética foi derrubado. Seus sucessores tentavam recuperar a posição da União Soviética dentro das suas áreas de influência. Depois da Revolução Socialista em Cuba, o governo dos Estados Unidos sentiu a necessidade de impedir que essa experiência se expandisse para outros países da América Latina. A partir da década de 1950, com o apoio dos Estados Unidos, várias ditaduras militares se espalharam pelos países latino-americanos. Esse golpe derrubou o então presidente João Goulart. Nesse contexto, aconteceu o golpe militar de 1964 aqui no Brasil. O governo militar logo foi reconhecido e apoiado pelos Estados Unidos. Os golpes se multiplicaram. Golpe na Bolívia em 1971, golpe no Chile em 1973, golpe na Argentina em 1976. Em todos esses países, os militares se encarregavam de sufocar a oposição por meio da violência e da repressão interna. A exemplo da Coreia e da Alemanha, em 1954, o Vietnã também foi dividido. O Vietnã do Sul vivia em permanente conflito com o Vietnã do Norte. Sob o comando de Johnson, o governo dos Estados Unidos se envolveu em um dos conflitos mais desastrosos da história. Desde 1950, os Estados Unidos vinham apoiando a França na manutenção de sua colônia. Contudo, assim que os franceses desistiram de ajudar o Vietnã do Sul, os Estados Unidos decidiram intervir militarmente. A intervenção ocorreu em 1963. Isso ocorreu logo após o assassinato do líder do Vietnã do Sul. Quanto mais os Estados Unidos recorriam aos aparatos militares, maior era a resistência e a reação dos vietnamitas. Os cidadãos estadunidenses, que antes eram a favor da intervenção militar, passaram a encarar esta participação na guerra como um equívoco. O que começou como uma intervenção em nome da luta contra o comunismo transformou-se em um conflito sangrento. Na década de 1960, os Estados Unidos enfrentavam dificuldades em manter a liderança externamente. A União Soviética também passava por crises, e a maior dela resultou em uma intervenção armada na Tchecoslováquia em 1968. O Partido Comunista da Tchecoslováquia iniciou o processo de descentralização econômica que ficou conhecido como Primavera de Praga. O movimento teve caráter de mudança dentro do sistema, no entanto, o governo soviético sentiu-se ameaçado. A Primavera de Praga incluiu medidas absolutamente inéditas no bloco comunista. Por exemplo, garantia de liberdade de expressão e culto religioso, promoção de eleições em que candidatos e partidos não comunistas poderiam concorrer, instauração de uma modesta economia de mercado.